segunda-feira, 31 de março. Primeira edição do dia, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar numa região que, assim, pode parecer distante para quem está acompanhando a gente aqui, mas os problemas de lá têm implicações no mundo todo, né? Sahel, uma faixa de terra que vai do Atlântico até o Mar Vermelho, logo abaixo do Saara, desde os países africanos ali. E, infelizmente, essa área virou um epicentro de instabilidade e violência global, né? Se a gente olhar os dados do Índice Global de Terrorismo de 2024, o Sahel sozinho, né, teve mais mortes ligadas ao terrorismo do que o resto do mundo inteiro junto. Pois é, impressionante, né? Pra gente entender essa crise, a gente precisa analisar as engrenagens que estão movendo isso, né? Exato. E é isso que a gente vai fazer hoje. Desvendar esses elos, né, que transformaram o Sahel nesse foco de crise, né? Sem precedentes. A gente vai olhar para 3 fatores que estão interligados: má governança, avanço do extremismo e uma disputa por influência entre potências de fora. Então, para começar entendendo essa fragilidade toda, né, a gente tem que olhar para a história, né? A maioria dos países do Sahel foram colônias francesas, né? E aí conquistaram a independência ali por volta de meados do século XX, né? Só que construir democracias sólidas foi um desafio, né? E aí, tirando o Senegal, a história da região foi marcada por golpes de Estado, né? Tentativas de golpe, por aí vai. O que é curioso é que essas juntas militares, às vezes, elas têm apoio popular, né? Tipo, no Mali, em 2020, a queda do presidente Ibrahim Boubacar Keïta foi um contexto de protestos contra a corrupção, contra como ele lidou com a pandemia. Sim. E, principalmente, a sensação de que ele não estava conseguindo combater o extremismo islâmico, né? Exato. E essa dinâmica se repetiu em outros lugares, né? Burkina Faso, a incapacidade do governo de conter os ataques jihadistas. Sim. Foi crucial para a queda do poder ali também, né? E mais recentemente, 2023, a gente viu a derrubada do Mohamed Bazoum no Níger, né? Que era visto como um aliado do Ocidente. Isso. E aí, de novo, o pano de fundo era o avanço do extremismo, o ressentimento com a presença da França, que a gente ouve falar bastante, né? França-Afrique, essa influência, né, da França nas ex-colônias africanas, né? Esses laços, né, políticos, econômicos. Só que a expectativa, né, de que os governos militares iam trazer mais segurança, parece que não se concretizou, né? Infelizmente. Pelo contrário, né? A violência extremista, ela se intensificou. Sim. O Financial Times publicou uns dados que são alarmantes, né? Um aumento de 190% nas mortes relacionadas ao terrorismo só na primeira metade de 2024, comparado com 2021. Nossa. E aí, pra gente entender esse aumento, né? A gente pode pensar no ganho de território que os extremistas tiveram, o aumento no recrutamento, o colapso de alguns acordos de segurança que existiam antes. Sim. E tem também, né, relatos de que os exércitos locais, às vezes com o apoio de mercenários russos, né, eles têm cometido abusos contra civis. E aí isso acaba minando a confiança da população nos governos, né? Claro. E pode acabar fortalecendo esses grupos extremistas, né? Que acabam se colocando como uma alternativa, né? Sim. De ordem, de justiça. Os números são chocantes, né? E em 2024, mais de 25 mil mortes por causa de conflitos armados no Sahel. E nesse vácuo de poder, de segurança, organizações jihadistas como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, se estabeleceram, né? E aí o que é interessante, né? A gente vê que esses grupos extremistas, eles ocupam o espaço que o Estado deixou, né? Exatamente. Eles oferecem serviços básicos, tipo resolução de conflitos, algum tipo de segurança, e impõem os seus códigos, né, legais e religiosos, né? E para muitas comunidades que estão marginalizadas, que estão desiludidas com os governos, isso acaba parecendo uma alternativa, né? E para financiar tudo isso, né, esses grupos, eles recorrem a atividades ilegais, né? Sequestro, cobrança de impostos ilegais. E a demografia da região, ela contribui para essa vulnerabilidade, né? 2/3 da população tem menos de 25 anos. Nossa. E as taxas de natalidade são altíssimas, né? Então, você tem um monte de jovens ali que acabam sendo suscetíveis ao recrutamento desses grupos, né? Sim. E aí, a reação dos estados da região, ela é meio contraditória,
né? A gente vê surgindo grupos civis de autodefesa, né? Às vezes com apoio do governo. Ao mesmo tempo, a violência entre as milícias aumenta. Então, um caos, né? É tipo uma guerra em várias camadas, né? Insurgentes contra forças do Estado, milícias civis se enfrentando, e os próprios grupos jihadistas brigando entre si, né? E aí, pra gente ter uma noção, né, da dimensão do problema, a gente pode lembrar do sequestro das 276 meninas pelo Boko Haram na Nigéria, em 2014, né? Muitas ainda desaparecidas, né? É terrível. E aí, se a gente for olhar pro panorama geopolítico, né? A gente vê que o Sahel virou um palco de disputa entre as potências globais, né? E a França, né, com seu histórico complexo e criticado, né, da França Frick, teve um papel importante ali por décadas, né, intervenções militares, apoio a regimes autoritários, laços de dependência econômica, e isso acabou gerando um ressentimento, né, na população, né, que a gente viu, né, se manifestando em eventos recentes, né? E essa rejeição à influência francesa, né, ela meio que abriu espaço para a entrada de outros atores, né? E aí entra a Rússia, né, através do grupo Wagner, que agora é chamado de Africa Corps, né? Isso. E a Rússia tem fortalecido seus laços ali com as juntas militares, né? E o envolvimento deles é através de apoio militar, mas também através de propaganda anti-ocidental, né? E aí, os interesses da Rússia no Sahel são vários, né? Tem as rotas migratórias, né, que ligam a África à Europa. Sim. E a região tem muita riqueza mineral, né? O Níger, por exemplo, é um dos maiores produtores de urânio do mundo. Nossa. E urânio é um recurso estratégico para países como a China, por exemplo, né? Falando da China, a presença deles ali no Sahel é marcada por investimentos em infraestrutura, mineração, dentro da Navarrota da seda deles, né? A extração de ouro na região, mesmo irregular, né? Movimento das economias locais, financia as milícias e abastece a indústria global, né? Sim. E a dinâmica da guerra ali também está mudando, né? O Le Monde publicou umas reportagens que mostram que o uso de drones de combate está aumentando, principalmente em Burkina Faso, né? Que usam os modelos turcos. E Mali e Níger também estão seguindo essa tendência. Interessante. E aí, apesar de oferecer novas capacidades militares, né, esses drones, aumenta o risco de escalada do conflito, né? E de mortes de civis. Claro. É uma tecnologia avançada sendo usada em conflitos que são, né, bem antigos, bem enraizados, né? É um paradoxo, né? Total. No fim das contas, a crise no Sahel mostra bem as contradições do nosso tempo, né? Uma região rica em jovens, em recursos naturais, mas que sofre com instituições frágeis, com projetos autoritários, com a ambição de potências estrangeiras, né? A presença da Rússia na expansão econômica da China, o recuo das potências ocidentais tradicionais. Tudo isso não indica um futuro de estabilidade, né? A gente vê, né, uma repetição de padrões históricos de ocupação, exploração, militarização, né, na África. A violência no Sahel não é um evento isolado, né? É um sintoma de uma ordem global desigual, onde os interesses de poder e econômicos se sobrepõem à soberania, ao bem-estar das populações locais, né? E aí o drama do Sahel, ele acaba sendo um reflexo das escolhas políticas que a gente faz, né, no mundo. Escolhas que, infelizmente, priorizam o lucro, o controle, em vez de justiça, em vez de vida humana, né? Exatamente. Lembrando a você, ouvinte, que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia.